Boa noite, senhoras e senhores. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Coach Militar, dessa vez com a ilustríssima presença da minha amiga Tenente Carolina Rodrigues, que é uma engenheira militar e vai estar contando para vocês tudo sobre o IME, como que é a carreira de uma engenheira militar e por aí vai. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas tudo resolvido e eu quero agradecer a sua presença e dar as boas-vindas, Tenente Carol. E aí, tudo beleza? Oi, Matão, muito obrigada aí pelo convite de estar participando aí com vocês para saber um pouquinho de como funcionam as coisas. Deu uma atrasadinha agora porque eu estava trabalhando, hoje é meu último dia, mas tem como eu estava passando uma função um pouco mais complicada, então até o último momento a gente trabalha, mas é isso, agora eu estou aqui, né? Não tive tempo de me trocar, então me perdoem por isso. Mas mandem perguntas aí sobre o que vocês querem saber, sobre as dúvidas que vocês têm, e vamos com tudo. Vamos que vamos. Então, pessoal, primeiramente quero agradecer a Tenente pela disposição de estar aqui ajudando vocês. A Tenente Carol tem uma base de fãs bem legal lá no Instagram, muita gente segue, muita gente perguntando, pô, Carol, como é que é isso, como é que é aquilo da sua carreira, como é que eu, mulher, faço para ser militar como você? E vocês que me acompanham aqui sabem, né, do nosso esforço, da nossa dedicação diária em ajudar vocês, concurseiros, a obterem êxito. Porém, eu não sou do IME, nunca fui, nunca serei, né, um engenheiro militar e tem que ser crânio, tem que ser muito inteligente. Então, nós vamos fazer o seguinte: a nossa live vai funcionar da seguinte forma, pessoal. No começo, eu vou fazer algumas perguntas que eu já recebi aqui para a Tenente Carol, e aí ela vai respondendo, contando a história dela, e mais para frente eu vou puxar as perguntas de vocês para que ela possa responder também, beleza? Então, vamos lá. Tenente Carolina, como começou a sua história aí com o Exército, com a engenharia militar? De onde surgiu esse interesse? Então, vamos lá. Olha, eu falo bastante, então pode ser que se alonguem as coisas aqui, mas resumidamente, no meu terceiro ano, eu estava completamente perdida do que eu queria fazer na vida, então não se desesperem. É, tudo tem seu tempo. Então eu não sabia qual faculdade eu queria cursar. E eu conheci a galera que fazia turma ITM em Fortaleza. E eu estava no Farias Brito, era bolsista de lá. E eu achei muito massa a história de você se desafiar o tempo todo, porque ITM é isso, é você se desafiar a, a ser o melhor. Você é considerado as duas instituições, tanto o ITA quanto o IME, são consideradas as duas instituições de engenharia de maior, acho, não sei se de renome, mas assim, que são as mais difíceis de serem aprovadas, e aquilo ali me fascinou a princípio. Então, eu fui para a turma ITM, né, no preparatório. Eu decidi fazer uma faculdade aleatória para conseguir estar bem classificada e conseguir bolsa para ficar no cursinho. E lá eu não tinha muita ideia no início eu era meio perdida, né? Eu só queria fazer a melhor faculdade de engenharia do Brasil. A minha cabeça era essa. Era o desafio daquilo ali. Então, eu entrei no cursinho e durante esse período de cursinho é que eu comecei a entender o que era engenharia militar, quais seriam os meus grandes desafios e as dificuldades para ser aprovado no ITA e no IME, né, no caso. E basicamente foi isso, pelo menos foi o início de tudo. Que bacana, pessoal. Reparem no mindset da Tenente. Ela foi movida pelo desafio, pelo nível de dificuldade e nível de excelência. Isso aqui já tem uma lição que vale ouro para todos vocês que são concurseiros ou para quem almeja o sucesso em qualquer área da vida. Busque sempre a excelência, busque sempre o desafio, porque as melhores oportunidades estão justamente nos maiores desafios. E é por isso que a Tenente é uma pessoa bem sucedida. Entrou. Tá dando interferência aqui. Deu, né? Entrou no desktop aí. Se você quiser acompanhar no desktop, Carol, você pode silenciar o. Não, melhor não, eu não sou muito boa em tecnologia, não. Vamos ficar aqui mesmo. Tá Pode bom, continuar. tá bom. Mas, enfim, pessoal, busquem o desafio, busquem a excelência. Tá? E aí, Carol, quanto tempo você estudou de fato
Quantas vezes você fez a prova? Conta pra gente a sua trajetória de concurseira. Olha, não foi fácil. Em média, você demora de 2 a 3 anos para passar, porque a prova do ITA e do IME, você não necessariamente ser inteligente vai te aprovar. Eu nunca me considerei uma pessoa inteligente, mas eu me considero uma pessoa extremamente dedicada quando eu quero alguma coisa. Quando eu quero alguma coisa, eu falo, cara, eu vou fazer e eu vou fazer de qualquer jeito e vou passar. Então, quando eu sempre estudei em escola pública, sempre não, até até a oitava série, e depois eu fui para uma escola particular, né? Tem a minha história lá, mas assim, minha base não foi muito boa. Eu não fazia nem. Quando eu estudava escola pública, eu não fazia nem prova, porque a gente não tinha como levar livro para casa. Então, eu sempre tive muita dificuldade com as matérias básicas, né? Logicamente, eu tinha uma facilidade de aprendizado grande, mas eu sempre travava em muitas coisas. E quando eu cheguei na turma ITIM, foi meio que um choque de realidade, porque você passa a vida inteira sendo considerada a melhor da turma. E quando você chega numa turma dessa, você é um nada. Então, no meu primeiro ano, eu era uma das últimas, tinham provas que a gente sempre fazia acompanhamento, né? Eu não lembro se era mensal ou alguma coisa do tipo. E eu sempre ia muito mal, porque era um nível muito alto e eu não estava acostumada àquele nível. Então, no começo foi bem difícil para mim, mas com o tempo e minha dedicação, as coisas começaram a acontecer. Minha rotina de estudos ela era muito puxada, incluía os finais de semana. Então, eu chegava no cursinho por volta de 7 da manhã. Entre 7 da manhã até meio-dia, a gente ficava estudando. Parava para almoçar, 1 hora voltava para assistir aula e ia de 1 hora da tarde até as 10 da noite assistindo aula. E a gente tinha um intervalo à tarde para tomar café, para fazer alguma coisa, né? E nos finais de semana, a minha rotina não era muito diferente, era uma rotina de concurseira mesmo. Então, é uma dedicação muito grande, a gente tem que saber realmente o que quer e por que quer. Porque, assim, se você não tem noção do porquê você está fazendo aquilo, você acaba se desmotivando. Porque é uma rotina puxada, as pessoas que estão ali, elas realmente querem muito aquilo, querem a aprovação, e não vai ser rápido, porque essas provas, tanto do IME quanto do ITA, elas são muito complexas, mas elas têm características muito específicas. Você não consegue ir para a prova bem preparado se você não fizer todas as provas de todos os anos e entender como elas são feitas. A banca normalmente ela faz provas muito semelhantes ao longo dos anos, então você se prepara muito fazendo prova antiga. Então, no meu primeiro ano, eu estava muito perdida, mas eu comecei a entender como é que a banda tocava. Então, eu criei uma rotina para mim. No meu segundo ano, eu já estava um pouco mais preparada, um pouco mais ciente de como eram as coisas. Comecei a melhorar o meu desempenho, já sabia quais eram as minhas principais dificuldades. Já matava algumas aulas, porque eu já sabia o que eu tinha que aprender, o que eu tinha que focar. E no meu último ano de cursinho, realmente eu estava bem mais preparada, estava bem mais tranquila. Obviamente, o nervosismo, ele sempre vai existir, mas a gente tem que aprender a controlar e a gente aprende a controlar se preparando. A preparação para a prova do ITA e do IME ela é muito específica. A gente tem que preparar, não é só, eu vou fazer a prova. Você tem que saber como fazer, a melhor estratégia, saber se você começa pelas objetivas, pelas abertas. Então, existem muitas coisas que a gente não aprende de um dia para a noite. Obviamente, vão ter aquelas pessoas ímpares, abençoadas, que vão conseguir passar de primeira. Mas não é tão simples e não é para qualquer um. E é isso. Excelente. Bom, nesse sentido, deixa eu ver se eu captei bem. Assim, uma das principais mensagens que veio para mim, pelo menos, que eu captei, é que a fazer o concurso do ITA, do IME, você tem que captar a essência da banca. Ou seja, você tem que fazer as provas dos anos anteriores, que foi exatamente a estratégia que eu usei para passar na ESA. Eu basicamente fiz as provas dos anos anteriores, entendi o que era cobrado.
Porém, ITA e IME é um outro nível, né? O pessoal aqui está todo comentando como é um sonho, etc. E eu queria saber, Carol, qual foram assim, as matérias que você teve mais dificuldade, que você precisou focar mais energia e quais soluções que você usou para essas matérias? Olha, o cursinho ele é fundamental para a gente ter o encaminhamento e saber exatamente quais são as nossas principais dificuldades. Uma dificuldade muito grande que ocorre com os alunos é inglês. E eu tinha essa dificuldade e um ano eu não passei por causa de inglês. E no ano que eu passei no eu quase fui foi me arrastando na prova de inglês. Então, tipo, é uma coisa que eu sempre falo, cara, tomem cuidado com a prova de inglês. Não acha que vão conseguir tirar o mínimo ali, porque às vezes você não vai conseguir. E era uma prova, assim, que eu tinha dificuldade. Hoje, graças a Deus, já superei. Mas era muito parte de gramática, depende da prova, interpretação, mas assim, eu vi muitos alunos serem derrubados por conta disso. Particularmente, a prova do ITIM é português, inglês, matemática, física e química. Uma prova que para mim era muito difícil era a prova de física. Nas duas, tanto no IME quanto no ITA, eu tinha dificuldade, até por conta do meu histórico. Sempre era uma prova que eu ia com mais cautela, que eu me dedicava mais, que eu fazia as provas com mais calma, eu tentava entender bem quais eram as resoluções, o que estava acontecendo. E é isso, assim, depender muito da pessoa. Química já era mais tranquilo. Na prova, por exemplo, matemática. Matemática, na prova do ITA, ela é, ela é mais tranquila. Na prova do IME, ela já não é tanto. Então, também tem as diferenças das características da prova. Tem gente que vai gostar mais de uma prova da mesma matéria, vai preferir fazer uma prova do ITA em relação à do IME, entendeu? Vai depender muito da prova também. Beleza. A gente sabe, né, nós que somos do mundo de concurseiros militares, a gente sabe que o concurso militar não é só intelecto, né, não é só prova intelectual, que tem outras etapas, como a inspeção de saúde e o teste físico. No IME tem teste físico também, e como é que funciona, Carol? O que você fez para se preparar? Como que era o seu mindset com relação ao teste físico? Você tirou de letra? Como é que foi sua história com relação a isso? Atualmente, o edital mudou um pouco, está um pouquinho, vou dizer, mais tranquilo, mas os índices estão um pouco diferentes. Não tenho atualização deles agora, mas eu sei que mudaram. Outra grande dificuldade de alunos de turma ITM é prova física, porque a gente passa muito tempo estudando e se dedicando àquilo, e quando passa, a gente não está muito preocupado com essa parte, que é um grande problema. Na minha época, eu fui no amor. Eu fiz, passei, putz, estou aprovada, vamos lá. E cheguei lá no IME. Eu lembro que a minha prova era 1.600 metros em 12 minutos. Eu cravei 1.600 metros em 12 minutos. E eu lembro que eu não fazia nenhuma flexão. Quando eu cheguei no IME, eu me apavorei, porque ia chegar a prova e eu não ia conseguir fazer. Mas assim, é de característica. Eu tenho uma característica muito forte, eu sou muito determinada. Então, não vá se confiando. Eu vi gente não conseguindo. Então, na minha cabeça, eu tenho uma mentalidade muito de força, de foco. Então, se eu botar na minha cabeça que eu vou conseguir, independente do que seja. Isso pode ter me ajudado muito, porque eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil. Então, eu via que eu não estava conseguindo, eu ia treinando, treinando, e no dia da prova eu consegui. A prova é composta por corrida, flexão e abdominal. Para os homens, na minha época, tinha barra, eu acho que tiraram a barra. E aí a corrida. Eu não lembro como. Eu não vou dizer como é, porque eu não lembro mais. Mas era um dia de corrida e o outro de flexão e abdominal. E no caso dos meninos era corrida e barra. Hoje eu não sei se é bem assim. Mas o ideal é ter uma preparação mínima ao longo do período de cursinho, ao longo da preparação de atividade física. Até porque hoje eu entendo a importância da atividade física na minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta de atividade física, pratico muito para o meu trabalho. Quando eu faço atividade física de manhã, me ajuda muito mais. Então, assim, se puder, durante o cursinho,
dedique 20 minutos, meia hora, 1 hora para fazer uma atividade física diária. Você vai render muito mais no estudo e vai conseguir ter uma preparação contínua ao longo do tempo. Excelente. Para vocês verem, pessoal, nunca menosprezem a preparação completa. É isso que a gente procura trazer no nosso treinamento, é preparar vocês em todos os níveis. Tanto no nível intelectual, quanto no nível mental, no nível físico, no nível emocional. Beleza? Fiquem ligadíssimos que no fim da live a gente vai ter umas novidades bem bacanas para contar para vocês. Vocês vão entender por que a nossa amiga Tenente Carol está aqui conosco. Então, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que foi do Jefferson, que ele perguntou qual que é a diferença do engenheiro formado na MAN e o engenheiro formado no IME. Conta aí, Carol. É a mesma coisa ou não é? Não, não é a mesma coisa. O engenheiro formado na MAN, ele é engenheiro de combate. Tem a arma de engenharia. A gente trabalha, tem algo, como eu trabalho num batalhão de engenharia, a gente tem contato próximo, mas, por exemplo, ele vai saber muito sobre obras, assim, não na parte técnica, mas a parte de execução direta. Então, ele que vai estar na frente de serviço, no destacamento, ele que vai ser o comandante do destacamento. Normalmente, o comandante do batalhão é da arma de engenharia, mas não é a mesma coisa. Ele não é um técnico com todas as... Eu não sei exatamente bem a diferença, mas ele não vai trabalhar, ele não tem o CREA, então ele não vai poder fazer uma construção, ou, tipo, assinar o CREA dele, mas a gente tem contato direto com as pessoas da arma de engenharia, mas a gente executa coisas diferentes. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do meu dia a dia, o tenente, o oficial da arma de engenharia, ele tá no batalhão, ele fica na obra e ele fica fazendo a logística, o acompanhamento da execução do serviço, só que ele tem o suporte do engenheiro. Né? O engenheiro militar, ele vai estar lá também. A gente tem um engenheiro residente. Ele vai dizer a execução. Olha, gente, ele vai dar o planejamento. A gente precisa fazer isso. E o combatente da arma de engenharia, ele vai cumprir a missão e ele vai executar auxiliado pelo engenheiro. Não sei se eu fui clara, mas é mais ou menos isso. O resumão dá para a gente dizer que o engenheiro do IME é o engenheiro real, né? O engenheiro verdadeiro, o engenheiro clássico, que é o engenheiro que estuda cálculo, que estuda todas as matérias de engenharia e que é habilitado a fazer projetos civis e tudo mais que o engenheiro faz. O engenheiro militar de combate, que é o formado na MAN, é um combatente. Ele é um cara quase como se fosse um infante que tem as missões de combate. No caso da engenharia, as missões de combate são facilitar o deslocamento da tropa, criar pontes, colocar armadilhas, desobstruir campo minado. Enfim, a engenharia de combate ela é uma engenharia diferente da engenharia engenharia mais militar. rápida. Em situações de risco, por exemplo, uma ponte caiu, a gente tem uma ponte móvel, ele vai conseguir montar aquela ponte, ele vai conseguir desobstruir uma passagem. É como ele é formado para uma situação de estresse, né? Ocorreu uma situação emergencial e a gente precisa atuar, ele consegue fazer isso. Sempre contando com o apoio do engenheiro militar, né, do IME, que é uma pessoa capacitada para a parte técnica de análise das estruturas, de cálculos, porque o engenheiro de combate, ele não faz exatamente essa função. Beleza? Então tá respondido aí, rapaziada. Nós temos aqui o nosso amigo Kratos, que sempre está nas lives, ele quer saber como é que é o IME, qual foi a sua maior dificuldade lá dentro. Como é o IME, primeiramente? Como é que é essa história de chegar no IME? Como foi sua chegada lá, sua adaptação? Eu acho que, como escola de engenharia, é uma outra realidade. A gente não está acostumado a ter disciplina, a ter uma rotina extremamente programada, a ter essa questão de obediência. Então, a gente vai mudar toda uma realidade e se inserir em outro meio. A rotina do IME é uma rotina muito puxada, mas diferente de uma escola como a MAN, ela não puxa tanto a parte militar.
a gente é muito mais cobrado na parte intelectual. A gente tem, sim, diversos campos ao longo dos anos. A gente tem a preparação básica do campo básico que todo militar tem que passar. A gente faz alguns campos específicos e convive com essa parte militar, segue uma rotina de TFM, de TAF, de provas militares o tempo todo. Mas a principal cobrança no IME é a cobrança intelectual. Então, a gente tem rotinas de provas que duram de 1 a 2 semanas, dependendo de quantas matérias a gente tem. O IME são 5 anos, os 2 primeiros anos são do curso básico, então todo mundo... A gente sempre é dividido em 3 turmas, né? A Alfa, Brava e a Charlie, que em média tem 30 pessoas. Então, todo mundo nos 2 primeiros anos tinha as mesmas cadeiras, né, as mesmas matérias. E no terceiro ano, a gente escolhe, no início do terceiro ano, né, a gente vai escolher nossa especialidade. Então, por classificação, porque no Exército é tudo mérito, a gente vai ir lá na frente. Se vocês forem no Instagram do IME hoje, teve a escolha de especialidade, você vai lá na frente e diz qual é a engenharia que você quer. E cada engenharia tem um número específico de vagas, né? Então, por exemplo, a engenharia civil tem 10 vagas. Quando preencher as 10, o curso fecha e vai para as engenharias seguintes. Então, a nossa rotina é uma rotina militar. As rotinas de prova, períodos de prova, são extremamente estressantes. Mas, assim, é uma rotina que te desafia o tempo todo, que te faz criar consciência, que te faz ter disciplina consciente, né? A gente sempre fala disso, que é a questão, tipo, quando tem prova, essa questão de cola, de pesca, é considerado um crime muito grande, entendeu? Porque a gente tem esse conceito muito bem fomentado. E é isso, assim, no geral, é uma rotina puxada, é uma rotina que existe muito da gente como pessoa, como profissional. Um amadurecimento muito rápido, mas é muito gratificante, porque ao final daqueles 5 anos, quando você olha para trás, você vê sua evolução, tanto quanto pessoa, quanto profissional. Isso que é o bom da coisa. Não estou escutando. Agora foi? Pronto, foi. Olha só, Carol, eu gostaria de te perguntar, para você contar para o pessoal também como que é a estrutura do IME em si, né? Porque a gente sabe que o IME é uma escola muito reconhecida, que tem uma estrutura muito legal, mas como é que é a instalação, onde que fica, como é que são os laboratórios, onde que vocês estudam e etc. Então, a gente sempre fala que a vantagem do IME é porque ele está na Praia Vermelha. Então, é um dos lugares mais privilegiados do Rio de Janeiro. A gente sofria fazendo TFM de manhã, 6h30, de frente para a praia, mas era recompensador depois pela vista, né? O IME, eu lembro, tem 4, 5 andares, não lembro bem. O alojamento masculino é no último andar e tem um alojamento feminino também, são separados, são em alas diferentes. Na minha época, tinha alojamentos separados para quem era de fora, então, como o número de pessoas, tem o pessoal que é de outros estados, e a gente tinha direito ao alojamento, né, os militares, e tinha uns alojamentos menores que eram para pessoas do Rio. Então, os finais de semana eles iam para casa, eram alojamentos menores porque era uma quantidade de gente menor, né? Então, são 2 alas, né? A ala masculina e a ala feminina. Todas as meninas de todos os anos ficam juntas, né? Porque a quantidade de mulheres comparadas à de homens é bem menor. E o alojamento masculino é um grande corredor, né? Com vários quartos. Nos quartos, em média, ficavam entre 12 e 13 pessoas. E tinha o banheiro coletivo, como também era no alojamento feminino. Mas, assim, às vezes pode até parecer meio assustador morar com um monte de gente, para quem não está acostumado, mas a gente ganha um espírito de corpo muito massa. Porque aquela pessoa que entrou com você, ela vai sair com você. Então, são 5 anos enfrentando provas, enfrentando
campos, enfrentando diversos desafios que fazem a gente ficar muito mais próximo e muito mais unido. Tem os seus lados negativos, obviamente, questão de privacidade. Isso eu falo para as pessoas que são de fora, né? Mas também tem um lado bom de que você sente que tem uma família, você sente que tem alguém do seu lado. Então, para gente que sai de casa, deixa a família toda e vai morar em outro estado sem saber de nada, vale muito a pena esse vínculo que você cria. E assim, em questão, as salas são muito bem equipadas, a gente tem cadeiras grandes, né, bem espaçosas. Eu acho que tem no site do IME até mostrou que eles acabaram de fazer uma reestruturação. A biblioteca em si é muito boa, agora tem sala de estudo individual. Os laboratórios são muito bem equipados, a gente tem laboratórios com tecnologias relativamente avançadas, tanto de solo quanto da parte de hidráulica, da parte. Eu só conheço os laboratórios voltados à engenharia civil, né? Obviamente eu andei pelos outros, mas eu conhecia mais os laboratórios que eu utilizava. Mas, em geral, a estrutura de ensino do IME é muito boa. E, com o passar dos anos, o IME tem investido muito mais nessa parte empreendedora, da gente utilizar realmente a engenharia, da gente mostrar a nossa capacidade. Então, a gente participa de competições de robótica, a gente participa de competições de aviões pequenos, de pequeno porte, né? Então, tem um incentivo muito grande nessa parte educacional e de desenvolvimento empreendedor. Uma das coisas que eu acho mais bacana da formação militar, principalmente do IME, da AMAN, que são cursos superiores, hoje em dia a ESA é também, mas é que você está fazendo uma formação que é reconhecida pelo mundo civil, né? A Carol é engenheira, ela é engenheira civil, né? Formada, ela é militar, mas é formada na engenharia civil, ou seja, ela pode atuar em projetos civis normalmente, e durante a formação tem todos os benefícios da carreira militar, né? Tem remuneração, tem fardamento, roupa, moradia, comida, tem auxílio médico, auxílio do dentista, ou seja, tem uma série de benefícios que durante a sua formação acadêmica você não encontra fora do Exército, né? Então, se você for ver, por exemplo, uma faculdade de engenharia civil, uma faculdade particular, eu não tenho ideia quanto que custa, mas quanto que é mais ou menos, Carol? Você tem uma ideia de quanto que é um curso de engenharia civil numa PUC, por exemplo? Nunca procurei saber. Não quer nem saber, né, cara? O negócio é ganhar para estudar, não pagar para estudar, não é? Tipo isso. Então, pessoal, isso é uma das maiores vantagens que eu vejo da carreira militar e por isso que a gente está aqui tentando trazer conteúdos para inspirar vocês, para ajudar, para que a gente possa fazer isso. Tá? Então, agora, a partir desse momento, eu quero começar a conversar com a Carol sobre o que ela anda fazendo hoje em dia, o que ela gosta de fazer, como que é a sua vida, como que é a Carolina fora do Exército, né? O que você anda fazendo aí da sua vida? Fora do exército, então não é do relação ao trabalho. Fora do exército, eu tenho uma rotina. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina. Então, acho que pela minha formação, por tudo que eu vivi, eu gosto muito de rotina. Então, eu dedico. Na minha, na minha vivência, como eu falei para vocês anteriormente, a parte física ela é muito importante, porque a parte física ela te ajuda também a ter uma saúde mental. Não adianta a gente se dedicar 100% aos estudos e esquecer o corpo e esquecer a mente, porque você acaba se estressando, você acaba ficando desmotivado e por vezes você pode acabar tendo uma depressão. Então, eu me dedico muito à parte de leitura, de desenvolvimento pessoal, me dedico muito ao meu bem-estar, tanto físico quanto mental. Então, gosto de fazer crossfit, gosto de fazer atividade física, gosto de fazer musculação, gosto de correr. Tudo que envolva atividade física eu gosto de fazer. Obviamente, hoje em dia eu tenho horários muito restritos, então eu vou muito cedinho, que eu adoro fazer atividade física de manhã, ou eu vou de noite. Como a minha profissão hoje, ela exige de mim um grande tempo de dedicação, eu não tenho como fazer muitas coisas além disso, mas assim, o tempo que eu tenho livre, eu aproveito para me desenvolver, seja
com parte de coach, seja com parte de mentoria, lendo sobre finanças, lendo sobre meditação, parte espiritual. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me desenvolver para poder também, já que eu uso muito meu Instagram, tem muita pessoa que me acompanha, para poder passar uma mensagem boa, uma mensagem positiva para as outras pessoas. Porque não é porque a gente tem uma rotina estressante que a gente vai deixar se estressar por aquilo. A gente tem que encontrar mecanismos que façam a gente conseguir conciliar todas as coisas. Então, assim, minha rotina, ela envolve muito trabalho, mas eu uso muito a parte física, gosto de praticar atividade física e nos meus tempos livres estudo. Tento, não estudo como uma coisa chata, mas eu leio bastante para tentar me desenvolver como pessoa. Foi aí que a gente se trombou, né? Porque, pô, a Tenente Carol, ela é famosa no Instagram, assim, pessoal. Sempre vai encontrar alguma foto ou outra dela por aí nas páginas militares. Quem acompanha várias páginas militares, com certeza já deve ter visto a Carol no Instagram. E aí a gente se conheceu, né, por algum acaso, não lembro exatamente como. A gente que está no meio vai se encontrando e começamos a conversar sobre as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, o que elas precisam, o que elas buscam. E tanto eu quanto a Carol, a gente tem muita afinidade com relação ao desenvolvimento humano, o desenvolvimento da consciência como um todo, né, na parte de espiritualidade, de meditação, na parte de desenvolvimento da inteligência emocional, na parte de finanças, tudo isso que a Carol está citando aqui, que ela estuda, né, a gente também estuda. E aí, pessoal, veio a grande novidade que a gente quer trazer para vocês. Né, eu tive que ter a coragem, a audácia de convidar a Tenente Carol para fazer parte com a gente do nosso projeto, que é o treinamento para concursos coach militar. Então, a gente está precisando expandir a nossa equipe, nós queremos servir melhor as pessoas, e tem muitas coisas que eu não tenho condições plenas de servir vocês da melhor forma. Nesse sentido, nada melhor, nada mais justo do que ter uma mulher, que é uma pessoa muito forte, uma pessoa determinada, que tem várias virtudes que vão ajudar vocês, que é engenheira militar, coisa que eu nunca fui, nunca serei, que tem a expertise que eu nunca tive, enfim, que vai estar aí compondo a nossa equipe, ajudando principalmente as nossas guerreiras, as mulheres que fazem parte do treinamento. Então, oficialmente, Tenente Carol, quero te dar as boas-vindas à nossa equipe Coach Militar. Eu espero, assim, porque eu recebo muita mensagem de menina, obviamente, falo com todo mundo, tento atender a todo mundo, mas, assim, falo com muita menina que tem dúvidas, se eu tenho um preconceito, se eu vou sofrer, o que eu vou sofrer, quais vão ser os principais desafios. E, assim, eu acredito que se você toma seu espaço no mundo, tem que ser alguém muito ruim para tirar. Então, e de mim não tira. Então, não vou dizer que eu nunca sofri nenhum preconceito, obviamente. Eu vivo num meio que a prevalência é masculina. Mas, assim, a gente tem que aprender a se posicionar, a gente tem que aprender a mostrar para que veio, a gente tem que mostrar que a gente é tão competente quanto. Minha última missão aqui no 7º BEC foi como chefe de uma seção de engenharia. Então, não foi um desafio fácil, não foi simples para mim, mas, assim, a gente aprende. O medo, ele vai existir sempre, mas ele não pode barrar a gente de querer alcançar os nossos sonhos. Então, pensem bem o que vocês querem, se é isso que vocês querem, não desistam. Vocês precisam realmente se dedicar. Nada vem fácil para a gente. Então, com dedicação, esforço e empenho, a gente consegue fazer, a gente consegue deixar nossa marca no mundo e a gente consegue mostrar resultado para as pessoas. Eu quero agradecer a Tenente Carol pela disposição, né? Tenente Carolina Rodrigues, né? Para vocês aí, paisanos, é que eu sou brother, né? Então eu já sou mais folgado. Isso aí. E, né? Pela disposição, pelo carinho, pela ideia de estar compartilhando suas experiências, isso vai agregar muito valor. E eu quero deixar claro bem para vocês uma coisa, cara. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nas nossas forças,
é igualdade de gênero total, cara. Se existe um lugar da sociedade onde tem igualdade de gênero, são as Forças Armadas. E é por isso que a gente está aqui, para provar isso. Mas apesar de haver uma igualdade de gênero, as mulheres têm as suas peculiaridades. Tem o universo feminino é um universo diferente que nós, homens, não temos a compreensão 100%. Então, por exemplo, por mais que eu queira servir as minhas alunas, ajudá-las, orientá-las, existem certos detalhes do universo feminino que a gente precisa das mulheres. Por isso, eu tenho a minha grande sócia, minha parceira, a coach Vitória Lima, e agora nós temos o nosso maior reforço possível, que é a Tenente Carolina, que é um oficial que vai estar ajudando vocês aí nessas etapas. Tá bom, pessoal? Então, essa era a novidade que eu tinha para trazer para vocês. Então, se você tinha alguma dúvida que o nosso treinamento realmente é o mais completo, que vai ajudar você na aprovação, tá aí mais um bizu para você passar no ITA, para você passar no IME. E se você é uma mulher que precisa de um apoio de uma outra mulher que é experiente, que é uma guerreira, uma vencedora, tá aqui a Carol para ajudar vocês. E agora a gente vai partir para responder as perguntas da nossa galera. Beleza? Alguma consideração por enquanto, Carol? Vou escolher umas perguntas boas. Por enquanto tá tranquilo. Só a bateria que tá acabando, mas tá tranquilo. Tá acabando a bateria? Não, então vamos responder aqui umas bem boas. Tem o pessoal falando que existe um negócio de migração com relação ao ITA, ao IME e à AMAN. Você sabe alguma coisa desse processo de um cara que conseguiu ser aprovado na AMAN, ir para o IME, e o contrário, se existe, se é mito? Então, Já ouviu falar? no ITA eu não sei bem como é que funciona o processo, mas no IME, o CG, existe a formação que é a CG e CFC. O CFG é o curso que eu faço, que é o curso de formação e graduação. Então, eu vou me formar militar e vou me graduar como engenheiro. E existe o CG, que é o curso de graduação, que ele é voltado para os oficiais que se formaram na AMAN e que querem seguir a carreira de engenheiros militares. Então, é um concurso específico, diferenciado, a prova não é a mesma, que eles vão fazer. Tem idade limite para fazer essa prova, eu não sei quantos anos são, mas sim, por exemplo, na minha turma de construção, eu tinha 3 colegas que vieram da AMAN. Então, isso existe. No ITA deve ser semelhante, mas eu realmente não sei as peculiaridades do processo. E o pessoal está perguntando se o contrário pode acontecer também. O cara, por exemplo, começar o curso no IME e migrar para a AMAN. Você já viu algum caso desse? Não, esse caso eu nunca. Acho que ninguém nem quis, não. Mas, tipo. Né? É mais difícil essa escolha, né, cara? Deixar o IME para ir para a AMAN. Sendo nada contra o combatente, mas assim, a gente que está acostumado a estudar, a gente é meio preguiçoso na parte física. Então, assim, o contrário não acontece muito, não. Eu nunca vi alguém querendo, mas sempre pode haver, né? Não tenho como saber. Aproveito aqui para mandar um grande abraço para o nosso amigo Cabo Silva, do Exército Americano, que é um mentor lá do Elite 1000. Tamo junto, Silva! O Luiz Fernando Fortunato, ele quer saber o seguinte da Tenente. Quais são as engenharias do IME? Que tipo de especialidades que se encontram lá? Existem 10 engenharias, pelo menos existiam na minha época. Existe a engenharia civil, elétrica, eletrônica, telecomunicações, química, de materiais, computação. Ai, meu Deus, eu esqueci agora, vamos matar. Mecânica, aí mecânica de automóveis, mecânica de armamentos. Tá faltando uma. Deve ser alguma que mistura. Mas basicamente, eu sei que são todo 10 engenharias, mas basicamente são essas, né? Só que eu esqueci, a construção é a minha, eu esqueci a minha, meu Deus. Esqueceu a mais importante, pô. Agora. Aquela última que faltou, vocês vão ficar sabendo só se vocês forem alunos lá da nossa área de membros, aí a Carol conta lá para vocês como é que é. Tem uma outra pergunta aqui, se existem engenheiros do IME que são paraquedistas. Você tem algum amigo que é paraquedista? Então, infelizmente, eu não sei se existem casos específicos, mas até onde eu fui, até onde eu sei que tem as regulamentações, o engenheiro do IME, o CFG, né? O CG vai ter, né? Porque ele veio da mãe, normalmente quem está se formando na mãe faz o curso de PQD.
mas o CFG, não é liberado a fazer um curso de paraquedista porque é meio que um desvio de finalidade. Então, ele pode até melhorar os atributos da área afetiva, tudo bem, mas a gente é empregado no Exército por um motivo, que é para a área tecnológica. Então, se a gente desvia, a gente sabe que tem um pessoal que está sendo formado para isso e o número de engenheiros é muito pequeno, então existe uma restrição que o Exército faz em relação a esses cursos específicos. Isso se aplica, pessoal, ao QCO, né? Os militares que são formados na SFSEX, eles têm essa limitação justamente que para honrar o propósito deles terem entrado na força, né? A Carol explicou muito bem, cara. Se é engenheiro, você vai servir a força como engenheiro. Então, você vai fazer o PQD para quê? Para ficar com o brevet, para ficar com o boot lá, pagando embuste, mas... Não, eu tentei, eu juro, eu fui lá, eu quero ser PQD. Mas, assim, a gente é muito mais por sonho, por vontade, por você saber que vai vencer o desafio, do que realmente pela necessidade, né? Você não vai empregar isso na sua área de atuação. Dificilmente, pode até ser, mas dificilmente. Dessas qualificações específicas, os únicos militares que podem fazer cursos operacionais são os militares da área de saúde, tá? Os médicos, os farmacêuticos e os dentistas, esses podem sim fazer cursos operacionais. O pessoal formado na ESEX, Escola de Saúde, pode fazer PQD, comandos, guerra na selva e por aí vai, beleza? Não são missões técnicas. Carol, vamos lá. Queria que você desse aí, já que nós estamos encerrando aí a nossa live também, a bateria, que você passasse para o pessoal aí, cara, a sua mensagem de motivação para quem está estudando para o IME esse ano. O que você tem a dizer para esse pessoal que está aí dedicado nessa missão para ser seu futuro companheiro? Olha, não é fácil, mas não é por ser fácil que você tem que desistir. Eu sempre falo, as pessoas estão no ponto A e querem chegar no ponto B. E para tudo que você faz na sua vida, nunca vai ser essa linha reta. Você vai passar por uma zona que é a zona de desconforto, que é a zona que você vai ter que abdicar de uma coisa que você gosta de fazer, ou de uma coisa que você gosta de comer se você quer emagrecer, ou de beber se você quer adquirir um novo hábito. Então, essa zona de desconforto, ela acontece para todo mundo. Mas só as pessoas que realmente estão obstinadas, que sabem realmente o que querem, é que elas conseguem superar. Então, foi por isso que eu disse para vocês no início, saibam o porquê vocês estão fazendo isso. Saibam, eu realmente estou fazendo a prova do ITA, do IME, porque eu quero chegar nesse ponto. Eu quero ser o melhor engenheiro militar, eu quero ter esse tipo de formação, eu quero dar orgulho da minha mãe. Enfim, cada um tem suas motivações pessoais. Mas quando você sabe o porquê, você não desiste. Porque sempre quando você estiver achando que vai cair, você vai lembrar do que está te motivando a ir mais além. Então, é difícil, realmente é difícil, mas é difícil para todo mundo. Então, você só precisa de uma vaga, você só precisa da sua vaga. Então, acredite em você, tenha foco, tenha dedicação, que se você fizer tudo isso com planejamento e com a cabeça tranquila, você vai conseguir obter o sucesso no final. Com um bizu desses, né, pessoal? Tá aí. É só vá e vença. Tá? Exatamente. Né, os concurseiros têm muito, infelizmente, ainda. As pessoas, em geral, têm muito as crenças limitantes. Elas acreditam nos limites. E nós que somos militares, eu, no caso da reserva, e a Carol da ativa, nós sabemos que a gente não tem noção do nosso limite. E quando a gente é exposto àquele limite, quando a gente encontra ali uma barreira, uma dificuldade tremenda e é forçado pela situação a superar isso, nós nos revelamos como um ser muito mais forte do que a gente acreditava que era. Então, eu gosto muito de falar isso, que você é muito mais forte do que você imagina. Você que está vendo esse vídeo aqui, você é muito mais forte do que você imagina. Você tem plenas condições. E não interessa a minha opinião, não interessa a opinião da Carol se você vai conseguir ou não. O que interessa é você, a sua opinião, a sua crença, a sua vontade, a sua dedicação. Tá? Então, quero agradecer a nossa amiga, Tenente Carolina, pela paciência, pela disposição de estar aqui conosco, compartilhando o seu tempo
E já faço um compromisso com vocês do canal Coach Militar, que eu vou encher a Carol, encher a paciência dela, para que ela grave uns conteúdos, para trazer alguma coisa aqui para vocês. Já criei até o canal, Carol Rodrigues ali no YouTube. Vou botando os vídeos aleatórios ali. Se quiserem me acompanhar também no Instagram, diariamente eu posto alguma coisa quando eu tenho tempo. Agora eu tô com a rotina um pouco mais puxada, porque eu tô me mudando. Mas, assim, é um objetivo meu, assim, e no Maltama sabe, a gente está tentando trabalhar isso, e eu espero que futuramente, daqui em um curto espaço de tempo, eu possa ajudar vocês da melhor forma possível. Quem acompanha a Carol no Instagram sabe da dedicação dela. Quando tem um tempinho livre, ela vai lá, cria um conteúdo, faz um stories, responde, interage com as pessoas. Sempre tem muito conteúdo bacana. Eu gosto muito de acompanhar a Carol, porque a Carol é uma pessoa, quem conhece ela, que acompanha ela, sempre que conhece ela, porque ela é uma pessoa leve, que transmite uma leveza, transmite uma alegria. E isso é muito bom para quem é concurseiro, porque, porra, a vida de concurseiro é muito chata, mano. A vida é chata mesmo, é um saco ter que estudar várias horas por dia, né? É uma vida cansativa e, cara, você ter uma pessoa que te inspira, que te motiva e que te dá o exemplo de sucesso e também de dedicação constante é muito importante. É por isso que eu fiz questão de convidar a Carol para fazer parte da equipe, porque eu percebi na atitude dela coisas que iam ajudar vocês, principalmente as meninas, porque muitas vezes as meninas, elas menosprezam a parte física, a parte de preparação física. De repente eu abro o Instagram, lá tá a Carol fazendo lá, porra, os crossfit lá, levantando um monte de peso e fazendo uns exercícios sugados pra caramba. E, pô, isso mostra, cara, que quando a gente quer, a gente consegue, né? E essas virtudes que a Carol demonstra no dia a dia, foco, garra, determinação, persistência e principalmente a busca pela excelência é aquilo que a gente procura trazer para vocês, concurseiros militares de elite. Beleza? Então é isso aí, Carol. Suas últimas considerações para a nossa galera que nos acompanha, por favor. Olha, obrigado por todos os elogios. Não sei se mereço todos, mas fico feliz em saber que eu posso contribuir de alguma forma com vocês que estão aqui, né? Essa live foi feita para vocês verem casos de sucesso ou que estão tentando trilhar um caminho que pode ser o caminho de vocês, que pode ser um caminho que vocês queiram trilhar. Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas, por menores que tenham sido elas. E, assim, estou sempre disponível a ajudar o máximo que posso e tenho certeza que se vocês se dedicarem, vocês vão conseguir serem aprovados. E se vocês precisarem de mim, estarei aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, seja com o Maltama. E é isso. Quero repassar aqui para a Tenente Carol o carinho de todas as pessoas. Você não está vendo os comentários, mas eu tô. O pessoal aqui está muito encarinhado contigo. A sua conterrânea Ana Cláudia Mota falou assim: a Tenente Carol é um exemplo para nós mulheres que queremos seguir a carreira militar. Né? Já estão todo mundo te convidando para a formatura deles na AMAN, na ESA e por aí vai. Pode me chamar. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live de hoje. Foi uma live muito especial, um conteúdo inédito para vocês aqui no YouTube. E com certeza tem muito mais coisa para vir por aí. Se você quer ter o acompanhamento, treinamento com a Tenente Carol, vai aí no primeiro link da descrição, faça sua matrícula e a gente se vê juntos lá na nossa área de membros. E em breve teremos mais coisas relativas ao IME para ajudar você a realizar o seu sonho. Essa foi a live de hoje. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e boa noite a todos.